Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Hoje é um dia maravilhosamente especial, né? A gente está aqui com a família reunida e passamos dias tão difíceis, né? Que isso chegou a ser um sonho. Mas com Deus à frente das coisas, isso foi possível. Hoje estamos aqui, o Júlio, o Gabriel, eu e Letícia, com a graça de Deus. Mas a gente vai contar alguns fatos, né, dessa história que nós estamos vivendo, e são fatos que marcaram pela presença de Deus, a inspiração de Deus e o mover do Senhor sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Quando a Letícia, tivemos a notícia de que teríamos a Júlia, a Letícia ficou grávida. Um fato muito importante aconteceu, assim, uma incomodação grande veio até mim, né? E de que eu precisava orar por ela. Então, todos os dias, durante a gestação, a gente esteve em oração por ela, pela formação dela, para que Deus abençoasse. E com a graça de Deus tudo correu bem. Nós sentimos confiança, né, de que tudo ia correr bem. A cada exame durante a gestação, a presença de Deus ia confirmando aquilo que o coração sentia, e maravilhosamente tudo foi bem. Chegou o dia do seu nascimento, com a graça de Deus tudo aconteceu conforme aquilo que nós imaginávamos. Deus abençoou e permitiu. Ela nasceu muito bem, cheia de saúde, e assim, nós tivemos o privilégio de pegá-la nos braços assim que ela nasceu. Foi um parto normal, isso foi assim, maravilhoso. E assim, apesar da emoção do momento, eu não esqueci naquela hora de orar ao Senhor, agradecer e pedir para que Ele tomasse conta da vida dela. E isso nos dava muita confiança. Então assim, foi um momento que eu falei para a Letícia assim: olha, a gente tem que ter uma postura na família de colocar Deus à frente das coisas. O Gabriel está crescendo, a Júlia nasceu agora, e a gente tem que caminhar junto de Deus. E tudo foi perfeito. Os primeiros meses, até ela desenvolveu, veio crescendo, não tinha nada que a gente pudesse notar de diferente. E no terceiro mês ela foi apresentada na igreja, foi consagrada, estava tudo maravilhosamente bem. Mas chegando ao quarto mês, os problemas começaram a acontecer. Que é aquela história, né? Todo cristão, ele ser cristão, crer em Deus, estar em comunhão com Deus, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades e problemas. E os problemas chegaram até nós. E inicialmente foram dois problemas diferentes: diagnóstico de problemas de cálculos renais e alergia, né, a proteína do leite, né? E assim, esse primeiro diagnóstico dos cálculos renais foi tratado, mas o outro era uma incógnita. Apesar de estar diagnosticado dessa forma, a Júlia não melhorava e os problemas começaram. Então ela parou de ganhar peso, começou a desnutrir, e ali, dia após dia, era um sofrimento muito grande em casa. E assim, as orações eram mantidas com muita firmeza. Eu acreditava: não, Letícia, não vai ser nada sério, tudo isso aqui vai passar, daqui a pouco ela começa a desenvolver bem. E a Letícia sentia que ela tinha algo grave. Ela falava assim: olha, eu sinto que a Júlia tem alguma coisa que me incomoda, eu não sei o que é. E aí os dias foram passando, a gente buscando opiniões de diferentes médicos, mas mesmo assim o problema persistia, ela muito desnutrida e só piorando. Quando foi chegando em meados de julho, ela começou a aparecer com uma crise respiratória. E aí, em questão de poucos dias, a crise foi se agravando. Ela numa situação assim, extremamente debilitada, e a gente levou ela por orientação médica até a emergência do hospital. E pela graça de Deus, ali aconteceu o primeiro desse milagre grandioso, aconteceu o primeiro momento assim de grandeza, assim, que Deus nos levou até o hospital. Ela foi internada
momento que ela internou, já foi encaminhada direto para a UTI, ela teve uma parada cardíaca. Então ali, aquela confusão de UTI, experiência nova para a gente, toda aquela dificuldade. E aí no dia seguinte, houve o diagnóstico do que ela realmente tinha. Não era nada daquilo que nós havíamos tratado e pensado durante todos aqueles meses, que era a miocardiopatia dilatada. Ela já estava com a doença num grau mais severo que a doença pode alcançar. Então, assim, ela estava extremamente fraca, ela já estava entubada, entrou com o uso da medicação para poder tentar sustentar o coração dela. E naquele primeiro momento, o médico falou, que diagnosticou, ele falou: olha, ela tem 50% de chance de responder a essa medicação, que vai ajudar o coração dela a funcionar, né? E aos poucos vai haver uma melhora, mas isso vai ser visto nos próximos dias. Caso não aconteça, a medicina tem mais uma alternativa, que é o transplante. Mas não vamos pensar nisso agora e vamos procurar deixá-la estável, tentar tirar o tubo de oxigênio para que ela possa, né, deixar de ficar sedada e tudo mais. Os dias passaram, ela pôde ser destubada, mas assim, ela não houve nenhuma melhora com relação ao coração. Continuou assim, no limite mesmo assim da capacidade inferior da capacidade dele. E o médico, acredito eu, por instrução de Deus, ele falou assim: olha, se fosse vocês, eu levaria a filha de vocês para São Paulo, para que a gente possa fazer uns exames mais detalhados e que, se realmente for constatada a questão da necessidade de um transplante, lá vai ser o melhor lugar, pelos fatores que envolvem a questão e o processo de transplante no Brasil, né? E não pensamos duas vezes, não tínhamos opção, confiando em Deus. Mas antes de partir, eu recebi duas palavras assim diferentes que fortaleceram, né? Que a primeira era o seguinte: não duvida de Deus e não questiona Deus. Na hora veio na minha cabeça, realmente, com certeza, tem muitas pessoas que, numa dificuldade dessa, numa situação dessa, acaba por se revoltar com Deus, né? Então, assim, isso me manteve firme. E uma segunda palavra foi que a doença era para a honra do Senhor, que tudo ia passar e que bastava confiar. Aí nós fomos para São Paulo. Chegando lá, nós fomos recepcionados no hospital, e logo veio a médica que ficou responsável pela Júlia, para poder reunir e colocar a situação sobre o ponto de vista dela, sobre a equipe médica que tinha já analisado os exames, né, que foram encaminhados para lá. E ela não deu nenhuma esperança. Ela foi assim, muito assertiva em dizer que, olha, o caso da Júlia é extremamente grave, ela precisa entrar na fila do transplante com urgência, e o transplante para ela não é uma coisa simples. Aí colocou toda a situação, pela idade, pelo peso, e que contou para a gente, né, uma vida de um transplantado, e colocou assim, de uma forma muito dura para a gente. E foi assim, um momento assim, de muita dor. E a gente aqui deixando o Gabriel, correndo para lá, no início com aquela pequena esperança de que não, a gente faz uns exames, de repente tem uma alternativa. E não, ali ela colocou para a gente e deixou bem claro que, na minha interpretação, foi o seguinte: pelas mãos dos homens não tem solução a não ser o transplante. Não tem medicação para que possa recuperar, não tem cirurgia e não tem tratamento. E o objetivo ali era, Júlia já internada na UTI em São Paulo, e o objetivo era mantê-la estável, fazer com que ela ganhasse peso e começasse a desenvolver. Como havia sido descartada a questão de alergia alimentar, ela passou a se alimentar normalmente, a gente procurando mantê-la bem, sempre conseguindo mantê-la estável, para que, quando houvesse uma oferta de coração, ela estivesse nas melhores condições para ser transplantada.
né? Que ela estivesse respirando sem uso de equipamento e com a medicação na dosagem que ela pudesse suportar, se necessário outros tipos de medicações, enfim, tudo aquilo que pudesse mantê-la bem. E dali em diante, assim, a gente começou a receber muito apoio de familiares, pessoas conhecidas, pessoal da igreja, todo mundo começou a orar, assim, se unir a nós com uma grande corrente de oração. As orações começaram a se intensificar dia a dia. O apoio, a gente recebia apoio por mensagem, telefonemas e tal. Isso foi o que mostrou pra gente, assim, vamos manter firmes, vamos manter confiante que Deus tem um propósito. Eu pensava assim, Deus tem um propósito com tudo isso. Não é à toa, Ele tem um propósito na vida de cada um, Ele tem uma maneira de agir individual com cada um, Ele toca em especial cada um. E assim, eu procurava compreender assim, eu falava assim, eu sei que o Senhor tem um propósito. Aquilo que tiver que ser feito, nós vamos fazer. E a gente começou a receber todo esse apoio, o pessoal orando, o Gabriel aqui, e aí a gente passou para essa rotina, esse dia a dia que era do hospital. A Letícia ficou lá 100% do tempo, ela não voltou nenhum dia para o Brasil. E eu ficava alguns dias lá e outros dias aqui, dividindo com o Gabriel, né? E os dias iam passando, assim, as correntes de orações aumentando, a gente recebendo diversos apoios. E eu lembro que desde esse primeiro momento, que era no comecinho de setembro, assim, eu me incomodava muito em orar por um transplante, né? Então, assim, eu orava para Deus, assim, todos os dias, orava para o Gabriel à noite, lá quando eu estava com a Letícia, que era assim, Deus, o Senhor é o único que pode tocar o coração dela hoje. Ninguém pode, só o Senhor. E o Senhor pode tocar e restaurar. Então, assim, constantemente as nossas orações eram nesse sentido. Os dias iam passando, a Júlia conseguiu se manter estável com a medicação. E quinzenalmente eles repetiam os exames para ver se ela ainda precisaria de algum recurso extra, né, ou de outras medicações, ou se ela estava realmente sustentada dessa forma. Mas assim, aí passados os dias a gente se adaptou à nova rotina, começou essa nova convivência com outras pessoas, outro hospital, outros médicos, mas tinha uma coisa que começou a me incomodar. Então assim, eu orava, estava com a Júlia, estava com a Letícia, e tinha alguma coisa assim relacionada a essa comunhão nossa com Deus que estava me incomodando. E eu começava com a Letícia. Vou passar para ela. Então, o que incomodava o César, ele não me via orando com fé. Eu confesso que eu achava que eu tivesse fé, eu achava que eu estaria orando para minha filha se recuperar. Mas assim, era em momentos, eu fechava os olhos, meu Deus, ajuda minha filha a sair daqui. Só que não é assim, a gente tem que se reservar. Depois que o César conversou isso comigo, eu parei uma manhã, depois que eu tinha dormido, eu falei, me deu muita vontade de ir até a capela do hospital, para ter um momento comigo mesmo, reservado, mais calmo. E chegando lá, eu orei muito, me emocionei, conversei com Deus. E naquele momento eu disse, Deus, eu estou preparada para receber um coração. Se for assim que tem que ser, eu estou pronta. A Júlia está pronta. A gente encara o que for preciso. E aí voltei, fui para casa, descansar à tarde, que eram os momentos que eu descansava, umas 4 horas, e retornava no início da noite. Deu 6 da tarde, meu telefone tocou. Era a enfermeira. Ela falou, Letícia, chegou um coração para Júlia. Vem pra cá. Eu fui correndo, me tremendo, pensando no que eu tinha orado pela manhã. Liguei pro César, o César estava em Brasília, veio, foi para lá as preces.
E a Júlia foi toda preparada, fez os exames de sangue, tudo, tomou banho, tudo para preparação para a cirurgia. Descemos, era quase meia-noite, entramos para o centro cirúrgico e aí a gente dali ficou. Veio o médico e disse, olha, vamos esperar um pouquinho porque a gente não sabe se a Júlia vai transplantar. O médico que foi até lá está fazendo os exames e não sabe se vai ser uma boa, a gente está discutindo. Naquela hora eu já, meu Deus, espero que não aconteça, porque se tem um porém é melhor não fazer. Mas vamos colocar nas mãos de Deus, a gente orou muito, resultado não foi, voltamos. A gente voltou sem tristeza, sem frustração, sem nada. Acredito que até aliviado, não sei, a sensação. Mas, a partir dali, realmente eu separei um momento do dia, quando eu voltava para casa. Eu orava muito, conversava muito com Deus, pedia a minha família de volta, a saúde da minha filha, independente da forma que fosse. Um transplante ou uma restauração do seu coração. Claro que a restauração seria o melhor do mundo. E aí um fato que aconteceu nesse período, desde então, não estou dizendo que foi pelas minhas orações, mas assim, a Júlia começou a melhorar gradativamente. E um dia à noite eu estava em dezembro, na UTI, sábado à noite, com a Júlia no meu colo, ela tinha acabado de dormir, e eu disse, meu Deus, ela está melhorando, mas e aí? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com ela? Me dá um sinal, pelo amor de Deus, eu estou ficando desesperada, eu estou sem ver meu filho, minha família está toda, cada um para um lado. Nessa hora abriu a porta do leito, era um cirurgião, que nunca vai na UTI, principalmente à noite. Cirurgião, ele abriu a porta, eu falei, chegou um coração, porque ele fazia transplante também. Ele falou, não, eu vim ver como é que está a Júlia. E aí eu disse, a Júlia está bem, ela passou o catéter ontem, mas está bem. Ele disse, olha, a gente tem duas alternativas aqui. Ou a Júlia transplanta, porque o tempo já estava passando, ou ela melhora, fica bem, vai sair daqui e vocês vão ter a vida de vocês. Naquela hora eu comecei a chorar e disse, doutor, o senhor é um anjo que chegou aqui, porque eu estava conversando com Deus nesse momento e pedindo uma luz, alguma coisa que me pudesse acreditar que fosse dar certo. Então vamos ficar com a segunda opção, ela vai melhorar. E aí ele disse, vamos. Aí ele falou, Letícia, a gente nunca tinha conversado assim. Eu vou te contar uma coisa. Ele que foi captar o coração da Júlia na primeira cirurgia. Ele disse, eu estava no avião e nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre confiava muito na equipe que dizia que estava tudo bem, mas me deu uma vontade de abrir toda a documentação e olhar. E eu vi que tinha alguma coisa que não estava legal. Um tempo maior que o coração ficou parado, que não ia ser bom para a Júlia. Então, por isso que foi aquela demora toda para a gente decidir se ia ou não transplantar. Ele não soube explicar o porquê que ele decidiu olhar a documentação. Então, assim, a gente, pois para mim a explicação é clara, Deus. Daquele momento que eu pedi muito, várias coisas começaram a acontecer. E a Júlia foi melhorando. Em janeiro, ela teve uma melhora boa. E aí vários médicos disseram, olha, não adianta ela melhorar, porque o coração dela pode estar todo cheio de fibrose. Por conta da dilatação, quando ele voltou ao normal, ele poderia estar cheio de fibras. E aí ela não vai recuperar, vai precisar de um transplante. A gente disse, e aí, vai ficar assim? Ela está bem, ela está engordando, ela está saudável, ela está ficando bem. Aí eles disseram, a gente pode fazer uma ressonância. Vamos lá, vamos encarar. Fez a ressonância na Júlia e por milagre e misericórdia de Deus, não tinha uma fibrose. Nada. O coração dela estava perfeito.
E foi uma felicidade, assim, nos abraçamos, os médicos, os familiares. E daquele dia em diante, a médica decidiu suspendê-la da lista de transplante. E daí foi só bênção, foi só melhora. E César vai continuar. Durante esse tempo que a Letícia comentou que ela estava nesse progresso aí da melhora, a gente, como pai, começou a se sentir incomodado, porque assim, dentro do hospital ele seguia o mesmo padrão, mantê-la estável. Mas a gente via, sentia, percebia, porque estava ali 24 horas, que ela estava melhorando. E aí nós começamos a ver uma incomodação assim, olha, Deus tem que ter espaço para agir, né? Então nós começamos a pedir aos médicos que dessem uma oportunidade a ela para que ela ficasse sem a droga. Vamos diminuir a droga, vamos ver como é que ela reage, porque nós temos certeza que ela, pela graça de Deus, ela vai superar. E eles concordaram e foram reduzindo as medicações. E uma coisa importante nesse momento assim é que algumas pessoas, a gente não compartilhava os detalhes, né, dos exames e da situação com todo mundo, e algumas pessoas vieram falar: poxa, parece que você, em particular, é contra o transplante, né? A gente não vê você lutando e falando, toda vez que fala você muda o assunto. Aí eu falei: olha, não é assim. Eu sei que Deus vai curar a Júlia, vai curar a saúde, vai restaurar a saúde dela, seja com transplante ou com a restauração do coração. Eu sei que ela vai, eu tenho certeza, eu creio que ela vai voltar para casa e bem. Mas o Deus que eu acredito, Ele é um Deus que pode restaurar. Ele faz esses milagres. Então, assim, se Ele pode fazer o melhor, eu vou orar para Ele pedindo o melhor. Eu sei que Ele vai fazer a obra dEle como Ele determinar. Se for o transplante, nós o louvaremos a vida toda e agradeceremos. Mas, enquanto eu não ver qual vai ser a forma, eu vou pedir pela melhor. Então, assim, eu relutei nisso, né, e coloquei a nossa posição. E os médicos encararam e começaram a reduzir as medicações. Veio essa confirmação de que não havia fibrose, que foi assim, a maior vitória, né, dentro dela, assim, na UTI. E a partir daquele momento foi só manter a ansiedade e aguardar dia a dia, a cada exame que ela fazia. A função do coração estava melhor, já estava se aproximando da normalidade. Era gradativa, era semanal e era sempre uma vitória. Os sintomas que antes ela tinha, assim, e eram perceptíveis diariamente, começaram a sumir. Então a gente começou a vê-los esporadicamente em algumas situações e isso foi dando confiança para a gente. E suspendeu ela da fila do transplante. Com mais alguns dias nos deram alta da UTI, fomos para a enfermaria. Ali passamos mais um mês, onde foram mantida a rotina de exames e sempre a Júlia melhorando. A função cardíaca dela já tinha atingido a normalidade e já há vários dias sem a droga, né, intravenosa, somente drogas via oral, medicações via oral. E ali a gente começou a clamar pela alta, né, para poder ir para casa, né, poder restaurar um pouco da nossa convivência familiar, levá-la para casa, que ali era o grande sonho. E já no início de março, né, desse ano, a gente teve alta, nós saímos com ela do hospital, fomos para casa. Por graça de Deus, o Gabriel estava lá naquele final de semana, né, que ele, a cada 15 dias, 20 dias, ele ia para passar o final de semana, e nós não sabíamos que a alta seria naquele final de semana. Então, assim, foi uma bênção que ficamos nós 4 juntos, né? Então, foi após mais de 7 meses,
nós passamos uma noite juntos e começou a nossa caminhada para voltar para Brasília, né? Mas confesso a vocês que foi um momento assim de um pouco de medo, que a gente saiu daquele ambiente do hospital, onde acabava que tinha uma atenção ali 24 horas, né? E a Júlia, como se ela tivesse no hospital, ela não ia nem para o chão, né? Ela ficava o tempo inteiro no berço, a gente não podia colocá-la no chão. Então foi chegar no apartamento, colocá-la no chão, ela começou a engatinhar, o desenvolvimento motor dela começou, e alguns sintomas, né, que eram o excesso de suor, a frieza nas mãos, começaram a aparecer. E aí veio aquele friozinho, eu olhava para a Letícia, né, ela olhava para mim, assim, eu olhava para ver se ela tinha percebido, mas ninguém falava nada, ninguém tinha coragem de falar. E aí eu comecei a gente fazer orações para que Deus fortalecesse a gente. Deus, nós cremos, confiamos, está aqui a Júlia, está bem, o Senhor tem mostrado, esse medo não vem do Senhor. Então, nos dê a confiança, nos fortaleça cada dia mais. E ela está tendo a oportunidade de melhorar, né? Como se pegasse alguém que nunca fez uma caminhada e botasse para correr uma maratona, né? Então, assim, veio essa associação para a gente, e foi assim. E um dia, né, uma semana depois, assim, que a gente já estava em oração pedindo por isso, eu acordei assim com aquela palavra, quando Pedro caminhou sobre as águas com Jesus, né? Então, assim, o milagre estava ali acontecendo, eu acordei com essa palavra assim, e fui falar para a Letícia. O milagre está acontecendo, Pedro estava caminhando, mas ele começou a afundar. Então, assim, não vamos duvidar, vamos seguir firmes, porque Deus já fez o milagre. Então, assim, agora a gente tem que confiar que tudo vai dar certo e logo nós vamos estar em casa. E ficamos mais alguns dias lá e, com a graça de Deus, tivemos alta para voltar para Brasília. E voltamos, graças a Deus está tudo bem com ela. Cada exame que a gente faz, a melhora é expressiva, não é nem um pouco, é uma melhora muito grande. Os médicos já começaram um processo de diminuição da medicação que ela toma via oral, porque é muita medicação ainda, e ela tem se mantido muito bem. É uma obra, assim, nós cremos que a Júlia é um instrumento do Senhor, uma obra muito grande, assim, que a gente não consegue nem dimensionar o quanto o Senhor agiu na vida de quantas pessoas, foram tantas pessoas envolvidas, e nós cremos que o agir do Senhor esteve ali em todos esses momentos, de muitas pessoas, e que tudo isso é para a honra e glória dele. Mas todos conhecem, todos sabem do fato do coração ter sido restaurado e todos esses acontecimentos, mas para a gente, assim, o maior milagre mesmo, assim, foi que ela deu entrada lá em São Paulo, ela entrou imediatamente para a fila do transplante, ela ficou por 6 meses na fila do transplante. Como prioridade, ela era a posição número 1 da fila. Durante todos esse tempo, ninguém entrou na frente dela, ela era a número 1. Que nós ficamos sabendo, tiveram 4 ofertas de corações, porque eles não ficam divulgando, né? A não ser que eles estejam em boas condições. Então foram 4 ofertas de corações compatíveis e ela não foi transplantada. Então, assim, Deus sustentou ela durante todo esse tempo, ela sempre com muita alegria. Quem via as fotos dela assim, fala, nossa, essa menina não tem nada. Ela parece que com um sorriso falava, eu vou para casa. Deus sustentou Gabriel longe da mãe durante todo esse tempo. Sustentou a Letícia no hospital, nos deu forças, através das pessoas que tantos nos apoiaram, com orações e muita ajuda.
Então, assim, Deus operou está operando esse grande milagre. Nós cremos ainda, em nome de Jesus, que ela vai ficar sem nenhuma medicação, não vai precisar de nenhuma medicação e vai ficar super bem com uma vida normal. Em nome de Jesus.